Olá pessoal, alunos do oitavo ano, aqui é o Franciberto Siqueira, o professor de História de vocês. E eu queria esclarecer um pouco aqui para vocês sobre a matéria de História. Porque História, ela estuda, o objeto de estudo da História é as relações humanas no decorrer dos tempos. A História se utiliza muito de fragmentos históricos, de objetos da historiografia, que é coisas deixadas por sociedades antigas, para poder compreender as relações que o homem teve no decorrer dos tempos, como que se originou. Muitas coisas que nós vemos hoje, a gente consegue compreender estudando história. Vocês já pararam para pensar como que foi construído as pirâmides do Egito? Pois é, a história ela responde essa pergunta, certo? Mas hoje, na primeira aula de História do oitavo ano, aqui da Unidade Escolar João da Silva Neto, nós iremos iniciar o estudo sobre as revoluções inglesas, que aconteceram no século XVII, lá na Europa, especificamente na Inglaterra. A Revolução Inglesa, ocorrida no século XVII, foi uma das principais acontecimentos da Idade Moderna. Foi considerada a primeira das grandes revoluções burguesas, isto é, as revoluções encabeçadas pelas lideranças burguesas europeias, que havia se tornado expressivamente forte do ponto de vista econômico ao longo dos séculos XVI e XVII e que precisava alcançar legitimidade política. O cenário para essas revoluções inglesas, lá no século XVII, se deu pelo fato de que os reis da dinastia Tudor, eles tinham o poder absoluto, que a gente vai ver na frente estudar sobre o absolutismo. O absolutismo é quando o rei tem todo o poder concentrado em suas mãos. As revoluções inglesas, elas se dividem em 4 fases, que nós iremos ver aqui. As mais conhecidas é a dinastia Tudor, que era uma família lá, e a dinastia Stuart, que nós veremos mais na frente sobre esse assunto. As revoluções inglesas se dividem em quatro fases. A primeira é a Revolução Puritana e a Guerra Civil, que foi de 1640 até 1649. A segunda fase, que é a República de Olive Cromwell, de 1649 até 1658. A terceira fase é a restauração da dinastia Stuart, com os reis de Charles II e Jaime II, de 1660 até 1688. A quarta fase das revoluções inglesas é a Revolução Gloriosa, que encerrou o reinado de Jaime II e instituiu a monarquia parlamentarista na Inglaterra, que permanece até os dias de hoje. Certo? Que nós iremos estudar um pouco sobre como que é o governo atual da Inglaterra hoje. Existe aquela famosa frase que o rei reina, mas não governa. O que você entende por essa frase? O rei reina, mas não governa? Vamos entender mais na frente, ok? Essas revoluções inglesas, elas marcaram a Europa, que até hoje ainda existe marcas na sociedade sobre as revoluções inglesas, certo? Um dos legados que as revoluções deixaram é que a Inglaterra ainda hoje, o sistema de governo lá é a monarquia. Ou seja, existe um monarca que reina, mas que também existe o parlamento. Que o parlamento, na realidade, o rei cuida dos assuntos institucionais do país e o parlamento é que realmente governa nas questões governamentais. O parlamento é que toma as decisões. É por isso que se existe aquela frase que se diz que na Inglaterra o rei reina,
mas não governa. Inclusive, pessoal, tem até uma questão aí das atividades que eu irei passar aqui para vocês, que é para vocês explicarem o que quer dizer essa frase, que o rei reina, mas que não governa. E eu queria falar também para vocês que eu irei deixar aqui um vídeo para aprofundar o conhecimento de vocês, para que vocês assistam esse vídeo nessa videoaula e respondam as atividades que eu irei passar também aqui, certo?